Entenda uma coisa antes de você ler comigo. A palavra de Deus é a única fonte de vida. Sem ela, o homem não tem vida. Sem a palavra de Deus, é impossível ser feliz. Por isso que é necessário que o homem desperte o espírito e medite nas sagradas escrituras noite e dia. Para quando vier o dia mau, podem roubar o que quiser de você. Podem tirar o que quiserem tirar de você, mas nunca irão tirar a palavra que está gravada no teu coração. Palavras que você gravou no seu espírito ao meditar na Sagrada Escritura. Não perca o seu tempo com coisas banais. Não perca seu tempo com as vaidades dessa vida. Seguir Jesus é a melhor coisa que você possa fazer. Os sinais, por exemplo, da volta do Senhor Jesus estão a cada dia mais notórios no mundo. O mundo está apavorado, as pessoas estão desesperadas. Por que estão desesperadas? Não há o que temer. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Outra palavra, aquele que crê não verá morte. É isso mesmo, aquele que crê não verá a morte. Aquele que crê não vai sofrer a segunda morte. Tudo que o mundo hoje tem enfrentado e ainda há de enfrentar, nós, como cristãos, como servos de Cristo, como filhos de Deus, como pessoas que creem na palavra, pessoas que se apoiam nos ensinamentos cristocêntricos, nós sabemos que nós estamos salvos pela graça de Deus. Não há o que você temer. Deixe-me ler com você essa palavra. Eu quero trazer para você esta revelação agora, a revelação hebraica da Sagrada Escritura. Mateus capítulo 11, versículo 30. Pois o meu jugo, ele é suave e o meu fardo é leve. Bem, jugo, nós entendemos que jugo é como a canga que se colocava e se coloca até hoje no boi, para que o boi seja completamente dominado por aquele jugo, por aquela canga, e ele tem que seguir a direção que for ordenada. Ele está sob o domínio do jugo, não é isso? Eu estava analisando a palavra de Deus. Veja bem, não esqueça desse detalhe. Jugo é o que é colocado sobre o boi, é um peso sobre o boi. Entenda bem isso. A lei, ela é muito pesada para você carregar. E você não pode carregar esse jugo sobre você porque você não suportaria carregar. Porque a lei, ela é muito pura, é santa. Ela é muito santa para o homem comum, natural carregar. E ela se torna um jugo pesado demais. E o Senhor Jesus, ele veio, carregou como esse boi carrega a canga. Ele carregou essa canga, ele carregou esse jugo pesado para que hoje você não carregasse mais jugo nenhum. Você quer prova disso? A primeira letra do alfabeto hebraico está aqui, ó, é essa letra, Aleph. Esta letra é já uma letra transliterada, né, já para o alfabeto hebraico moderno, mas tem a primeira escrita, que é essa daí que vai aparecer na tela, agora aqui, essa aqui. É a primeira letra do alfabeto hebraico, a escrita, na verdade, a primeira escrita da primeira letra do alfabeto hebraico, que é a mesma letra, Aleph. Só que você vê que é um desenho de quê? De um boi. Veja que coisa interessante. A palavra de Deus está mostrando a primeira. Aqui está a primeira letra é o Aleph, certo? Que é a imagem de um boi. O boi, de acordo com a tradução judaica, ele é o símbolo da força, do grande sacrifício. Quem é o grande? Quem é o símbolo e sempre será o símbolo do grande e perfeito sacrifício? O Senhor Jesus. Ele, aqui esse boi, a força desse boi representa o Senhor Jesus.
que foi colocado sobre ele a canga, o jugo que era para nós carregarmos, mas ele carregou em nosso lugar. Ele, com a sua força e poder, ele com aquela força do amor, carregou o jugo por nós. Ele está dizendo aqui esta palavra: pois o jugo, ele é leve. Por que que agora o jugo é leve? Por que que agora o evangelho se torna leve? Tem muitas pessoas que às vezes acabam dizendo bobagem por serem desprovidas do entendimento. Eu já vi pessoas dizerem: olha, ser crente, ser de Deus não é fácil não, hein? Ó, tem que fazer sacrifício, tem que subir monte, tem que jejuar, tem que ser santo, você não tem que pecar, porque se você pecar você não é de Deus. E não é para qualquer um não, hein? É muito difícil ser de Deus. É como se ela estivesse dizendo: é um jugo pesado de se carregar. O evangelho não é um jugo pesado mais. Antigamente ele era. Na verdade, a lei era o jugo que o homem carregava e que era um jugo pesado. E hoje eu não preciso mais carregar esse jugo sobre mim. Não, o jugo foi retirado dos meus ombros e colocado nos ombros do Senhor Jesus. Ele carregou esse jugo por mim e ele está dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados de ficarem aí seguindo essas doutrinas dos homens. Vinde a mim, todos que estão cansados de viver debaixo desse jugo da religiosidade, do fanatismo, da hipocrisia, da lei ou do legalismo. Eu já tirei, eu já carreguei esse jugo. Por que vocês querem carregar novamente o que já foi carregado? Eu já carreguei. O meu jugo agora, ele é suave. O que significa? Hoje você pode, toda e qualquer pessoa tem condições de ser um servo de Deus. Basta, não precisa fazer sacrifício, não precisa se matar, não precisa fazer nada. Basta crer no Senhor Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir daquele momento, a graça do Senhor Jesus transformará a sua vida. É isso, ele é aquele boi que carregou o jugo para que você não carregasse mais. O pecado mais não pode ter, não é mais um jugo que você tem que carregar. Jesus carregou os seus pecados. Ele carregou esse jugo do pecado. Hoje você não precisa mais carregar o jugo da condenação, da culpa, porque tudo já foi carregado pelo próprio Senhor Jesus. Porque agora, em Jesus, crer e servir o Evangelho é algo suave, que não tem esforço nenhum, sabe? Viver a graça de Deus é você viver em liberdade, sem ter medo de nada, sem ficar com sentimento de culpa ou condenação na sua mente. Ai meu Deus, eu pequei agora, e agora eu vou colocar tudo a perder, eu cometi um pecado, agora vai vir uma maldição sobre mim, ou eu fiz isso, aquilo, outro, se eu não estiver bem com Deus hoje eu vou para o inferno. Veja, você ainda está carregando o jugo do pecado, você ainda está carregando o jugo da condenação, da culpa. Jesus carregou, ele falou: ei, pare, carregue o meu fardo agora que eu dou para vocês, ele é suave. O pesado eu já carreguei. Todos os teus pecados já foram perdoados. Está aqui, na Sagrada Escritura. Creia na palavra de Deus. Não sou eu que estou falando isso. São palavras do Senhor Jesus. Está aqui. Evangelho de Mateus 11:30. E ele ainda fala: veja, o meu fardo, o jugo, ele é suave. Suave. Qualquer um pode ser de Deus. Qualquer um consegue ser de Deus. Você nunca vai ser santo 100%. Você nunca vai deixar de cometer um pecado porque você é carne. Esqueça esse negócio de achar que crente é santo e nunca peca. Mentira quem fala isso. Entenda, o jugo agora é suave. Não há mais condenação. Não há o porquê eu carregar o peso da culpa em mim. Não. Quando eu cometo um pecado, eu confesso e já creio que mesmo antes de eu pedir o perdão, eu já estou perdoado, porque eu tenho um Pai de amor que me ama incondicionalmente
e me perdoou antes mesmo de eu pedir perdão para Ele. Isso é carregar um fardo, um jugo suave. Por quê? Porque Jesus já carregou o pesado por mim. Nenhuma condenação mais há na minha vida. Aleluia. Outra revelação. Ele fala ali: o meu fardo, ou a minha carga, que está aqui, carga, o meu fardo é leve. Meu irmão, tenta imaginar que essa Bíblia tivesse 1 tonelada. Eu não conseguiria nem mover menos de 1 centímetro do chão. 1 tonelada. Jesus carregou esse jugo. Carregou. Está aqui o Evangelho. Carregou. A lei o homem não conseguia manter. Ele vivia assim, oscilando. Ele estava bem com Deus, depois ele caía. Bem com Deus, caía. Ele não conseguia conduzir a vida dele na palavra, na Sagrada Escritura. Aí Jesus veio e carregou o jugo. Ele carregou o jugo do pecado, carregou o jugo da culpa, condenação. Ele veio sendo justiça em nosso lugar. Ele foi o boi forte que morreu em nosso lugar e carregou a nossa canga, carregou o nosso jugo, para que hoje, quando você fosse colocar a tua vida sobre a palavra, fosse algo mais suave, algo que você tivesse condições de fazer. Nunca pense: eu não consigo ser de Deus, eu não vou conseguir permanecer na igreja, eu não vou conseguir por muito tempo permanecer do jeito que eu estou. Olha eu pensando de novo que não devia, olha eu falando que não devia. Ei, continue em frente, não se preocupe. A graça de Deus cobre a tua vida todos os dias, e pela graça sois salvo, não pelas suas obras. Acredite, a graça de Deus vai transformar a sua vida na medida que você tiver consciência que o jugo já foi carregado. Agora ele é suave. Eu tenho condições de ser de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou santo, sim, eu posso ser santo por causa de Jesus. Ele carregou o jugo que me impediria de ser santo. Mas agora eu tenho condições. E para ele te ama tanto de tal maneira que ele ainda pegou e falou: agora eu vou facilitar ainda mais. O Evangelho não é esse Evangelho que você ouve por aí não, cheio de doutrina, faça isso, não faça aquilo, se você fizer isso e vai ser abençoado, se não fizer não é abençoado, cuidado com isso, cuidado com aquilo, Não, esquece isso. O Evangelho é suave e leve. Todos podem ter condições de carregar essa palavra, não na mão, nas mãos, mas no coração. Todos têm condições de viver uma vida pautada nesta palavra. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo foi enviado pelo próprio Senhor Jesus. Quando ele subia nos céus, ele disse: como eu queria, Pai, que onde eu estivesse, esses meus filhos amados que o Senhor me deu estivessem comigo. Jesus sabia que nós enfrentaríamos muitas coisas aqui na terra, tanto é que ele disse: nesse mundo sofrereis, tereis aflições, perseguições e tal, tem de bom ânimo, eu venci, e vocês vencerão também. Acredite, Jesus, ele nos ama de tal maneira, mas de tal maneira que ele percebia, ele sabia que mesmo depois de ter morrido, mesmo depois de ter vindo com a perfeita graça de Deus sobre nós, ainda o jugo seria um pouco pesado, porque o homem, ele é cheio de falhas. Ele é tão maravilhoso que diz: não se preocupe, eu enviarei o Espírito Santo e ele estará convosco todos os dias da sua vida. Ele será o seu consolador, o seu ajudador. O Espírito que vem o Espírito Santo que vos guiará em toda a verdade que deveis seguir. Aleluia! Então agora, além da graça que eu recebo do Senhor, eu agora tenho o Espírito Santo para me ajudar a levar a palavra, a conduzir a minha vida sobre a palavra, porque o Espírito Santo, ele tira o peso também do homem e faz o homem ter mais consciência do perdão do que consciência do pecado. Eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte: eu sei que muitas coisas você está dentro do seu coração dizendo: obrigado, Senhor,
como eu precisava ouvir essa palavra. Eu estava pensando que eu não tinha condição de ser de Deus, mas agora, com essa palavra, eu tenho condições de carregar, de ter uma vida com Deus e conduzir a minha vida sobre a palavra, porque o jugo ele é suave e leve. Suave porque Jesus carregou o jugo no seu lugar. Leve porque o Espírito Santo te ajuda a conduzir a sua vida sobre as Sagradas Escrituras. Aleluia! Deixe-me dizer uma coisa. Nunca diga algo que eu ouço por aí e que já me entristece. E eu acredito que entristece o nosso amado e querido Espírito Santo. Às vezes a pessoa, ela comete um pecado, comete algo, um pecado, e logo vem a condenação. Logo vem aquele pensamento de culpa, consciência do pecado, né? E ela fala, isso aí eu já vi até pastores falando isso. Ô fulano de tal, irmão, isso que você está sentindo aí é o Espírito Santo te acusando. Já vi pregações dizendo, o Espírito Santo veio para nos acusar do pecado, ele acusa o pecado, ele aponta o teu pecado. Aonde isso que está na Bíblia? Isso eu nunca vi. Eu vi na Bíblia, na Sagrada Escritura, que ele nos conduzirá em toda a verdade. Ele é o nosso consolador. Eu nunca vi ninguém consolar alguém dizendo, apontando os erros e a vergonha dela. Você já consolou alguém assim? Você vai matar mais ainda a pessoa. Isso não é consolo. Consolo, que eu sei, é a pessoa fazer aquela que está desesperada, encontrar uma força para se levantar, ter consciência que ela tem capacidade de fazer diferente. Isso é consolo? Não ficar apontando o erro, você errou mesmo, fulano, isso aí ó, não adianta não, isso aí é a consequência do pecado, é desse jeito mesmo, entendeu? Isso não é consolo, isso é acusação. Você nunca mais diga que o Espírito Santo te acusa de pecado ou aponta o pecado. Ele não faz isso, ele é maravilhoso, ele te ama. O Espírito Santo ele torna o Evangelho muito mais leve ainda no seu coração. É muito mais leve com o Espírito Santo de ser cristão, de ter uma vida na palavra. Sabe por quê? Porque ele te faz ter consciência do perdão. O Espírito Santo faz você lembrar o quanto você é amado por Deus. E se você cair, ele está ali para te levantar e falar, não se preocupe, os seus pecados já foram perdoados. Lembre-se, o sangue precioso de Cristo já perdoou todos os seus pecados. Então siga em frente e Deus ainda continua sendo contigo. Nossa, graças a Deus. Pois é, isso é o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus, que é a maravilhosa graça de Deus. Entende isso agora? Lembre-se, o Evangelho é suave e leve, por causa do jugo que foi carregado por Jesus e por causa da ajuda do Espírito Santo que te consola, que te ensina e que te faz ter consciência do quanto você é amado. Então tudo se torna mais leve e você tem mais força para prosseguir. E vai chegar um dia na sua vida que o pecado não dominará mais a sua vida, mas a graça real de Deus, o Espírito Santo ele vai derramar em seu coração, através do Espírito Santo, é derramado o amor perfeito de Deus. Veja, o Deus triuno trabalhando em seu favor, porque Deus te ama incondicionalmente. Então nunca mais fale que o Espírito Santo está acusando, porque quem é acusador que eu conheço na Bíblia é um só, Satanás. Satanás significa acusador, tentador, sabe? Enganador. Ele está enganando você, falando que é o Espírito Santo que está te acusando, te colocando. Tem gente que tem até medo de orar, tem vergonha de orar, medo de orar, vai orar e fala, sou nem digno de levantar os meus olhos ao céu, Senhor. Que isso? Eu sou digno de levantar os meus olhos até Deus, sim. Sabe por que eu sou digno? Não pelas minhas obras, mas por causa do precioso sangue que foi derramado por mim. Eu não tenho que ficar carregando cruz nenhuma hoje não. Ficar aí pagando promessa, fazendo sacrifícios. Eu não tenho que me matar hoje carregando jugo de jejum, toda hora jejum para ser curado, jejum para isso, jejum para aquilo, jejum. Que é isso? Jesus já carregou o jugo, agora ele é suave, é leve.
Meu amigo, a maior consagração que uma pessoa pode fazer, sabe qual é? Não é jejum, não. É meditar nas Sagradas Escrituras noite e dia. Essa é a maior consagração que um homem pode fazer. Meditar na Sagrada Escritura. Porque a palavra de Deus, ela limpa você. Nós somos limpos por esta água pura que é a palavra de Deus. Que você seja abençoado com esta palavra, e eu tenho certeza que agora ser de Deus será mais suave. Ter uma vida na palavra e ser de Deus será uma coisa mais leve e suave. Acredite, este é o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Olha, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer compartilhar essa palavra com vocês. Peço que vocês, tá aqui, aparecendo aqui o meu site. Entre lá no meu site, www.vivagraça.com, né? Faça o seu cadastro gratuitamente. Seja abençoado com muitos estudos e mensagens, artigos. Muita coisa tem no meu site que você vai ficar impressionado quando você acessar o meu site. Ele é um site maravilhoso, perfeito, muito bem construído, e foi construído por mim mesmo, porque eu sou muito cuidadoso com as coisas que eu vou fazer para Deus e por amor às pessoas. Você pode também se inscrever no meu canal, tá bom? Se inscreve aqui no meu canal, se inscreva para você sempre estar recebendo vídeos e mensagens novas. Curta aí a mensagem, compartilhe nas redes sociais. Você que ainda não me segue na minha página do Facebook, vai lá, procure Júlio César Valenzuela, tá aqui o nome, e bem na frente você coloca Júlio César Valenzuela, Viva a Graça. Tudo é graça. Eu hoje sou considerado como pregador e defensor da graça. Me sinto lisonjeado com este título, com este nome que eu recebi de pregador e defensor da graça. Sou mesmo, porque essa graça precisa ser revelada aos homens, pura, não misturada, mas a graça pura, para que o homem seja transformado. Parar com esse negócio de ficar com medo de falar o que Jesus mandou falar. Amém? Então, acesse ali, eu tenho aqui esse aqui é o endereço para você ir lá na minha página, e nós estamos aqui, eu já tenho quase 10 mil seguidores. Estamos chegando a quase 10 mil seguidores, e ali eu posto mensagem diariamente, escrevo mensagens, reflexões, estudos, enfim, eu sempre tenho algo novo para abençoar a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida grandemente mesmo. E se você mora aqui na região os bairros, os setores adjacentes ao setor dos Afonsos em Goiânia, eu convido você a vir participar comigo neste domingo agora, do grande encontro. É o domingo que eu vou fazer aqui a Santa Ceia do grande encontro. E eu estarei trazendo revelações dos sinais do fim dos tempos que estão acontecendo, palavras que vão impactar o seu espírito, e vamos ali